Já foi anunciado o tema da palestra, eu quero só deixar claro que quando vi a programação, fiquei pensando, claro, no que eu iria falar, sobre o que eu iria falar, então eu resolvi fazer hoje um apanhado de dados, informações, porque eu acho que os palestrantes que seguirão terão a oportunidade de aprofundar cada uma das temáticas que por aqui comporou a semana. E eu quero me propor a deixar uma pergunta no ar, que eu não vou responder essa pergunta. Por que debater a diversidade? Esse é o que eu acho é o grande ponto de reflexão que devemos nós todos a ficar agora dentro de nós perguntando. Muita gente está aqui nesse lugar, eu ouso dizer, certamente não os que estão aqui, mas outros que poderiam estar pensando, será que vale a pena realmente convocar tanta gente para debater diversidade? Será que isso não é mimimi? Será que isso não é um pensamento estereotipado? Será que isso não é falta de tema, desembargador Edilton, mais atuais? Quem sabe nós pudéssemos falar aqui sobre aviso prévio, férias, 13º salário, ônus da prova. Mas eu ouso a dizer, e assim, me arrisco a dizer que este é o tema do momento. Diante de tanto impacto que sofremos todos os dias, que tem afetado a nossa instituição. Por isso eu quero assim, destacar, e vou deixar essa pergunta, eu vou fazê-la no início, e vou fazê-la no final da minha fala. Já ressaltando que não é uma fala jurídica, até porque as pessoas que por aqui passarão terão muito mais profundidade no conhecimento sobre cada tema, mas eu pretendo lançar ideias e lançar informações para que nós possamos pensar um pouco sobre o nosso papel enquanto membros do Poder Judiciário, enquanto pessoas que exercem uma fatia de poder relevante, que é a nossa instituição. Então eu começo falando sobre mulher, negro, pessoa com deficiência e população trans, sobre esse universo. E vejam que começa a falar das mulheres, né? As mulheres da nossa sociedade, e isso é importante que nós tenhamos essa visão de um certo cuidado quando lidamos com a temática feminina, a temática de respeito ao universo da mulher. Porque eu tenho visto, falado, e fizemos um curso de treinamento sobre o tema e perspectiva de gênero, e posso afirmar, com segurança absoluta, que mesmo em tribunais superiores, há magistrados que pensam que julgamento de perspectiva de gênero é, de uma certa forma, uma maneira equivocada de ver a isonomia. Ainda há muita resistência no Poder Judiciário brasileiro, e eu digo no Poder Judiciário trabalhista, em aplicação do protocolo com perspectiva de gênero. Isso é importante para que nós pensemos sobre como vamos julgar. De que maneira vamos julgar os processos que chegam às nossas mãos? Que sentença nós proferiremos? Que acordo nós proferiremos? Isso aqui são alguns dados importantes para o universo feminino. Vejam, 29% dos cargos de liderança no Brasil estão em mãos de mulheres. Apenas 29%. Embora elas estudem mais. Os dados mostram que a mulher tem tempo mais de formação do que os homens. Já adianto aos colegas, a Durana que mandaria a apresentação, não se preocupem em tirar a foto que eu vou mandar para todo mundo, para que ela possa compartilhar. Mas veja, esse é um dado importante. Quando nós falamos, por exemplo, nos trabalhos de cuidado, a mulher é campeã. Aquela velha ideia de que a mulher é reservada às tarefas do lar, né? A rainha do lar. E, portanto, ela manda na nossa vida, manda em nossa casa. E nós vamos falando disso com muito orgulho, né? Não, a minha mulher manda em mim. Tanto manda que ela cuida da minha casa. Será que isso não é uma forma estereotipada? Nós estamos sedimentando o preconceito, né? Ou seja, ela manda na minha casa, mas eu não quero compartilhar com ela as tarefas da minha casa. Isso é importante porque, às vezes, na simples fala, está embutida nela o mais contundente preconceito. O Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em feminicídios. Isso é um dado relevantíssimo. Os dados de estupro e morte violenta das mulheres cresceram quase 15% no último ano. E a sociedade que nós estamos vendo, a cada 8 minutos, uma menina ou uma mulher foi estuprada no ano passado, a partir de 2019, quando começou essa pesquisa. Eu quero repetir esse número. A cada 8 minutos, portanto, no intervalo entre o que eu comecei a minha fala e até agora, pouco mais do que isso, uma mulher ou uma menina foi estuprada no Brasil. E o Brasil é o 5º país no mundo em feminicídios. Esse dado é interessante, discutiu-se muito o caso Anthony, né? Quando a mulher denuncia um homem, a opinião pública apoia imediatamente. Quando o inverso acontece, a mulher se torna alvo de preconceitos e dúvidas, né? E é um ponto importante porque esse caso foi muito discutido recentemente, mas eu fiz questão de mostrar essa reportagem porque
as pessoas podem acreditar que há uma mudança de comportamento. E o estudo tem mostrado que a mudança de comportamento não é voluntária, ela é impulsionada por fatores, nesse caso, de ordem de natureza econômica. Patrocinadores, por não bancarem times nos quais há denúncias de estupro, em algum momento provocou a reflexão sobre a temática dentro do esporte. Vejam que coisa curiosa, segundo o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, 131 anos são necessários que nós tenhamos a igualdade de gênero nesse caso. 131 anos se passarão. Isso é um dado importante para que nós possamos refletir. Quando nós pensamos em racismo, eu quero afirmar com tranquilidade que nós somos uma sociedade preconceituosa. E não adianta cada um dizer aqui dentro, pensar que eu estou errado, porque a pessoa dizer aqui, eu não sou preconceituoso. Nós vivemos sociedade em que é estruturado o preconceito. E esse preconceito se espalha por todo o nosso modo de ver, todo o nosso modo de viver e toda a sociedade em que nós vivemos. Isso é um fato. A cada segundo, uma fala nossa revela um preconceito. A cada segundo, um comportamento nosso revela um preconceito. Quando nós falamos, por exemplo, em alguém, nós dizemos, não, ele é um branco do cabelo liso. Dizemos, não, fulano, lembra de fulana? Aquela negra? Eu ouvi uma frase recentemente que eu achei muito interessante num evento que o Tribunal Superior do Trabalho fez, quando discutimos a questão da diversidade de pessoas com deficiência. Uma frase que para mim foi muito impactante. A deficiência me precede. A pessoa era filósofo, doutor, pós-doutor, mas ele disse, antes eu sou um cadeirante. E mais, eu sou um cadeirante negro. Para que se chegue a saber quem sou eu tenho que vencer 2 estereótipos. Primeiro, cadeirante. E segundo, ser negro. Então, depois que vencido, se possível for, se vencidos forem esses 2 estereótipos, aí se saberá que eu sou, aí, enfim, um filósofo com doutorado e pós-doutorado, inclusive no exterior. E por coincidência da vida, na semana seguinte a esta fala, eu estava no aeroporto de Navegantes, esperando um voo. Quem sabe, me conhece, sabe que eu sou sempre a primeira a embarcar, sempre. Quando não, a pessoa de 80 anos, eu sou um dos primeiros a embarcar, sempre. Eu estava na fila, aí veio uma pessoa da companhia aérea e disse assim, por favor, o senhor pode chegar para um lado? Pois não, que eu vou passar um cadeirante. A frase veio na minha cabeça. Não ia passar um homem ou uma mulher, ia passar um cadeirante. E esta marca a pessoa leva para a vida toda. E outra frase desse mesmo evento foi, a deficiência é uma experiência vivida só, solitariamente. Ninguém pode se colocar em lugar de, porque só quem vive o sofrimento, as agruras, o preconceito, a dificuldade e a cada dia provar a sua capacidade, sabe o que é ser pessoa com deficiência. Quem é o negro no Brasil no mercado de trabalho? Todos os dados apontam com a situação de inferioridade no Brasil. Todos. Peguem qualquer dado, sempre haverá um marcador que deixa a pessoa negra em situação de desigualdade. Todos os marcadores. À exceção daqueles em que há trabalho de menor remuneração ou de menor qualificação. Aí as pessoas negras estão em maior número. Vejam, pessoas ocupadas, mercado informal, taxa de desocupação. Isso também se reflete nas universidades. Vejam, é um dado interessante. Essa pesquisa foi revelada na revista Capital, poucos dias atrás. Pesquisadas quase 850 universidades, apenas 23 no Brasil todo têm professores negros em condição de equivalência. De 823 universidades no Brasil, apenas 23 têm pessoas negras em condições de equivalência. E a USP, que seguramente é a maior universidade brasileira, seguramente a melhor, tem apenas faculdade de Direito, uma mulher negra professora. Uma, ingressada, como diz, em 1980. Se nós fizermos esse marcador e agregarmos esse corte, agregarmos mais um marcador, pessoa com deficiência,
a situação ainda mais se agrava. E eu diria que quando comparamos os marcadores, mais uma vez, todos indicam uma condição de inferioridade da pessoa com deficiência. Todos. Taxa de desocupação, participação no mercado de trabalho, salário médio, todos os marcadores. Quando nós agregamos os trabalhos de maior qualificação, o índice reduz sensível e drasticamente. O que nos reflete, o que nos obriga a pensar, algo que às vezes nos parece distante. Todos nós um dia seremos pessoas com deficiência. Inevitavelmente. Salvo se nos levarem para outro plano, que não sabemos como é lá. Pelo menos eu não sei. Mas todos nós, por alguma razão, seremos pessoas com deficiência. Pensemos nisso. Quem tem pais idosos, avós idosos, sabe o que é isto. A dificuldade de ter autonomia e independência e fazer valer a sua própria vontade. Nós achamos que a juventude é um dom eterno, mas não é. Nós não temos consciência da nossa idade. Só quando alguém nos diz drasticamente, nos põe drasticamente no nosso lugar. E para relaxar um pouco, eu vou contar um episódio que aconteceu com um amigo meu, recém-separado. Todo mundo sabe que é um recém-separado. Entra na academia, muda de guarda-roupa, aperta a blusa para valorizar o bíceps, e ele todo, né? E ele é uma pessoa bonita, jovem, tem um perfil mais novo do que aparenta. É muito mais... A aparência dele é muito mais jovem do que a sua própria idade. E ele foi o primeiro carnaval. Voltar ao Bloco Eva que ele houvera, né? E a primeira investida dele recebeu um tio na cara, que ele voltou desesperado. Me chamou de tio. Nós somos tios, quando não somos avós. Com muito orgulho, aliás. Sou avô de Maria e de Helena. Mas nós pensamos que a juventude é um dom eterno e não nos damos conta da nossa idade. Só quando alguém nos põe em nosso lugar. A Unicamp tem um grupo de trabalho muito interessante que pesquisa a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, ela faz um corte da idade de 15 a 64 anos, que é a idade produtiva. O Brasil tinha aí 8 milhões de pessoas, aproximadamente. Hoje, talvez um pouco mais, por conta do censo de 2022, mas não interessa se pouco mais ou pouco menos, aí 8 milhões de pessoas. Vejam, se nós fizermos um corte estado da Unicamp, vamos encontrar as maiores ocupações nos cargos de menor remuneração, de menor qualificação. Isso é um dado pesquisado pela Unicamp e pelo DIEESE. Aqui a contratação de pessoas com deficiência e aprendizes no mercado formal de trabalho. Aqui de aprendizagem. Vejam que no período da pandemia, o impacto é ainda maior. Se já havia exclusão, esses dados são dados oficiais do Ministério do Trabalho, na pandemia esse impacto se torna ainda maior. Rafael Giger vai falar para vocês aqui, nesse evento. Vocês vão ver que pessoa maravilhosa ele é. Ele fez um estudo interessante para mostrar que é falsa aquela ideia de que no Brasil não há pessoas com deficiência capazes de ocupar as vagas disponíveis. Eu até pedi licença a ele para usar esse material, esse slide que ele seguramente já falaram aqui, mas se nós fizermos um levantamento das pessoas com deficiência considerada grave, é um dado que hoje se discute muito o que é, mas enfim, não vem o caso agora, na idade, aquela idade que que a Unicamp DIEESE calcula para estar no mercado de trabalho, a quantidade de pessoas hoje daria para cumprir quase 8 vezes a cota. Que no Brasil em torno de 800 mil pessoas. Só que mesmo tirando aquelas que recebem o BPC, que é uma outra falácia, quem recebe o BPC não quer trabalhar. Isso é um outro argumento equivocado. Mas, enfim, ainda que fosse isso, permite o contingente que reside, que permanece, é de daria para cumprir a cota quase 8 vezes. Portanto, também é equivocada essa percepção. Violência contra a mulher com deficiência, nós pegarmos esse marcador e agregarmos a ele a questão de gênero, a questão racial, veremos que quem mais é no Brasil agredida é a mulher, no campo da deficiência, é a mulher negra.
Vejam, quem agride está dentro de casa. As pessoas mais próximas são as responsáveis pela agressão das mulheres. E é um dado muito interessante quando a ONU já reconheceu este fato ao inserir no preâmbulo da Convenção das Pessoas com Deficiência, no preâmbulo, a afirmação de que as mulheres e as meninas são mais vítimas de violência. E vejam essa declaração que saiu na matéria que a Folha de São Paulo publicou. Parece que o fato de ser diferente nos faz mais vulneráveis. Sempre tem alguém que dá um jeito de tocar o nosso corpo. É como se a mulher com deficiência não tivesse vontade própria, fosse apenas um objeto de desejo. Se é que você pode apenas falar isso, das pessoas que muitas vezes são responsáveis pelos cuidados das pessoas com deficiência. O juiz do trabalho tem julgado os casos da Covid. Eu costumo dizia isso, as pessoas diziam, não, Cláudio, a Covid vai tornar o mundo melhor, as pessoas não vão sair da Covid impactadas pela solidariedade, vai mudar os corações. Eu dizia, nunca isso vai acontecer. Quem é bom pode melhorar, mas eu digo categoricamente que quanto mais o tempo passa, nós esquecemos o mundo que nós vivemos há 2 anos atrás. E, aliás, parece que foi há um século atrás, a epopéia da Covid. E, lamentavelmente, nós vamos esquecendo desse universo quando vamos julgar os casos. Especialmente, por exemplo, nas questões relativas à doença ocupacional, se a Covid é ou não doença ocupacional. As pessoas que mais estiveram submetidas ao risco, aquelas que se expuseram, porque nós privilegiados pudéssemos ficar em casa e recebêssemos a todo dia comida, alimento, gás, remédio, tudo aquilo que nós precisávamos para viver. E quanto mais o tempo passa e esse mundo fica distante de nós perdemos a sensibilidade de enfrentar esses desafios, de analisar o caso com a dimensão que ele tem. O Brasil é o 14º país no mundo consecutivo em homicídios de pessoas trans. É o campeão em 14 anos consecutivos em assassinatos de pessoas trans. Esses dados foram divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que fez uma pesquisa ampla sobre esses assassinatos, mostrando quais são as causas, qual é a idade, quem é responsável. E vejam que coisa curiosa. Os estados que mais assassinaram pessoas trans em 2017 e 2022, a Bahia está em 3º lugar. A idade. Qual foi a pessoa mais jovem assassinada? 2021, 13 anos. 13 anos de idade. Os dados mostram, por exemplo, que quem mais sofre são as pessoas trans negras. Vejam o gráfico. Surge o indígena a partir de 2021. A partir de 2020 tem um registro de pessoa trans indígena. Mas disparado, as pessoas trans negras lideram o ranking de assassinatos. E essa pesquisa é interessante porque ela decompõe esses números. Vejam, a maior parte com idade de 13 a 29 anos. O Brasil é responsável por quase 40% das mortes no mundo, total de pessoas trans. A idade, mulheres, pessoas pretas e pardas, travestis ou transnegras, requintes de crueldade. 38 vezes mais chances de ser assassinadas. E vejam que, em alguns casos, as pessoas não têm nenhuma relação com a vítima. Nenhuma relação. E, curiosamente, apesar de quem ser um dos países que mais mata, o Brasil é um dos países que mais consome, segundo a pesquisa, que mais consome pornografia trans. Então, isso não parece um paradoxo? Do ponto de vista da sociedade que mais consome pornografia trans, ser uma das que mais mata? Fala um pouco dos pioneiros, é importante nós lembrarmos aqui, né? A Bahia tem um dado interessante. A Bahia teve a primeira diplomata de carreira. Eu coloquei aqui, é do judiciário, universidade, mas eu coloquei para nós privilegiarmos a nossa terra. A primeira diplomata de carreira é uma baiana, do posse de 1918, graças ao parecer de Rui Barbosa. Foi negada a ela a posse. Mas Rui Barbosa, no parecer, fez com que Maria José de Castro Ribeiro Mendes tomasse posse. Vejam,
Ela falava fluentemente alemão, inglês, francês e italiano. Estudou contabilidade, economia, direito e datilografia, que à época era uma habilidade reservada aos homens. E não fosse o espaço que ela abriu, o Itamaraty continua há mais de 20 anos com apenas 23% das diplomatas mulheres, embora tenha sido em 1918. A Bahia também tem o primeiro juiz negro do Império, do Brasil Império, né? 1800 morreu em 1862. O Ceará tem a primeira magistrada do país, 1939, primeira desembargadora, chegou a presidir o TRE e foi vice-presidente do TJ. A Bahia tem a primeira juíza negra do país, baiana. Essa é a primeira magistrada do trabalho. Eu coloquei esses dois nomes porque existe uma controvérsia, mas a matéria que eu li justifica. Essa colega Sônia Sanches, que é tida também como magistrada pioneira do Rio de Janeiro, ela somente foi concursada em 1960. Antes ela era designada, por isto é considerada a desembargadora, a primeira juíza Neuzenice de São Paulo. A nossa primeira colega Marietinha, posse em 67. Nosso primeiro juiz negro, não consegui a foto dele, tomou posse na 150, Everaldo Dória. E o nosso queridíssimo amigo Maurício Pereira, o primeiro juiz negro, primeiro desembargador. E claro, nossa colega Viviane, primeira juíza negra a ocupar o cargo, primeira mulher negra a ocupar o cargo de desembargador do TRT da Bahia em 2023. Aqui a colega Hilma de São Paulo, primeira mulher negra a ocupar o cargo de desembargador no país em 2001. Só para lembrar, 2001, 1943. Quanto tempo se passou. E o nosso queridíssimo amigo que está aqui, o Ricardo Sampaio, primeiro magistrado cego do país, 2009. Apenas para mostrar, todo mundo sabe disso, em 132 anos de história, o Supremo teve apenas 3 mulheres e 3 pessoas negras. Aqui estão os 3 negros, Pedro Lessa, Hermenegildo Barros, Joaquim Barbosa, e aqui estão as 3 mulheres. Todas nós conhecidas, remanesce apenas uma, Carmen Lúcia. O TST, Quinéia Simini, que era o Ministério Público do Trabalho, 1990, foi a primeira mulher no país e a segunda no mundo a ocupar um cargo em Tribunal Superior, em 1990. Até hoje o TST tem apenas 9 mulheres. O colega Carlos Alberto, todos conhecemos, o primeiro magistrado negro a chegar ao TST em 1998, primeiro a ocupar a presidência do TST, já que estamos falando de diversidade do Poder Judiciário. Quem é o juiz do trabalho no Brasil? O CNJ fez uma pesquisa recentemente, elaborou um censo e a partir daí estudou os dados. O primeiro ponto a ser observado é que menos de metade dos juízes responderam a esse questionário. Talvez não seja uma amostra expressiva, mas como é a única informação que temos oficial, vamos a esses dados. Vejam que a presença de mulheres é maior no caso de substituto. Quanto mais vai estratificando a ascensão aos cargos de poder, aos postos na carreira mais elevados, a presença da mulher vai diminuindo. Aí o percentual de negros e brancos. Percebam que também o percentual é maior de pessoas negras nos cargos de substituto. Quanto mais vai ascendendo a carreira, menor é a participação de pessoas negras. Aqui fiz um corte específico para os tribunais do trabalho. A Bahia, segundo esse mesmo dado, teria 40% de pessoas negras como magistrados. É curioso notar, eu fiz questão de dizer que o número de respostas foi pequeno, porque quem tende a responder são as pessoas que se sentem mais atingidas, né? As pessoas negras, né? Ou seja, certamente uma parte desses questionários não foi formulada ou respondida por pessoas brancas. Católicos,
sem deficiência, casados ou em união estável com pessoa de outro sexo, cisgênero, heterossexual. Quanto mais alto é o cargo, vejam curiosamente, os desembargadores homens têm mais filhos que as desembargadoras. Isso é um dado interessante porque o TJ de São Paulo tem pesquisado esse assunto e verificado que muitas vezes a mulher deixa de ascender na carreira por conta da maternidade, retarda a sua promoção por conta da maternidade, que é uma escolha feminina. Isso é importante porque nós pensamos na perspectiva de gênero. As escolhas que a mulher faz ao longo de sua vida, muitas vezes, deixa de ser promovida para uma cidade distante, enquanto os filhos estão em idade escolar ou idade que determina o cuidado mais próximo em relação aos seus filhos. O assédio é um dado interessante. Eu achei esse dado bem interessante, porque, vejam, 7% das magistradas declararam que sofreram violência doméstica. 7% sofreram violência doméstica. Psicológica é a maioria delas, das formas de violência. E vejam, 30% revelaram situação de assédio, inclusive situação de assédio sexual, e a maior parte de pessoas que são seus superiores hierárquicos. Quando eu era ouvidor, nós abrimos a escuta para os casos de assédio moral e sexual aos tribunais regionais do trabalho, especialmente naqueles casos em que o servidor não denuncia no seu tribunal com medo da represália. E, curiosamente, há muita situação de assédio, inclusive, praticada por desembargadores, que uma parte, de fato, é do sexo masculino, inclusive por trabalhadores terceirizados. Isso é um ponto importante também que nós refletamos. A partir dessa pesquisa, então, eu tentei traçar o perfil do juiz brasileiro. Quem é o juiz brasileiro? É homem, branco, cisgênero, heterossexual, casado, ou em estava pessoa de outro sexo, sem deficiência, 2 filhos, possui pós-graduação lato sensu, não é professor, ocupou um cargo público antes de ser juiz, realizou curso de formação para ingressar na magistratura, não fez curso nos últimos 12 meses. O advogado Ana Paula precisa puxar a orelha dos nossos colegas que responderam a essa pergunta. Não realizou concurso para outra carreira após estar na magistratura. Está feliz com a magistratura, é verdade, com uma pequena margem, quase da empate aqui, que aí teve que também chamar o VAR, desembargador Edilton. Está insatisfeito com o volume de trabalho, alega que não tem tempo para as atividades pessoais de cuidado com o corpo e com a atividade física, alega que está insatisfeito com a relação tempo-trabalho. Diz, essa é uma resposta que raramente tem tempo para se dedicar aos estudos, aquilo que ele vai utilizar na sua carreira, mais um dado importante para a escola pensar. Não está satisfeito com a sua remuneração. Acredita que a sua atividade contribui para a sociedade, ou seja, alguém que tem consciência do seu trabalho. Reconhece que o tribunal oferece às escolas judiciais cursos adequados para a sua formação, para o seu aperfeiçoamento. Da mesma forma, a estrutura material que ele dispõe é adequada para o seu trabalho. Concorda com o sistema de metas, e aqui curioso notar a exceção de direito do trabalho. Nessa pesquisa, quase 70% do trabalho entende que o sistema de metas não é adequado, enfim, discorda do sistema de metas. É um dado importante a ser destacado. Considera que os critérios de promoção são adequados, uma pequena margem também, específica, quase empate. Está satisfeito com a sua carreira, mas sofre de estresse e de ansiedade. Esse paradoxo eu não consegui entender a resposta, mas enfim, vai ficar para os psicólogos aprofundarem, né? E não se sente seguro pessoalmente e com a proteção que o Estado lhe daria na condição de magistrado, é um dado importante. Esse é o perfil, o resultado deste censo. Eu tentei montar os quesitos que tiveram maior densidade de respostas afirmativas para que nós pudéssemos construir esse perfil. Afinal de contas, estamos falando aqui de diversidade no Poder Judiciário. Nosso grande desafio é compreender, e esse é um dado que me parece importante, que ser igual é respeitar a ideia da diversidade. A advogada Ana Paula falou muito bem, os colegas que me antecederam na fala de abertura destacaram a essa compreensão de que o mundo é um mundo plural e diverso.
E se nós compreendêssemos isso e introjetássemos isso a cada dia nas nossas atividades, nós certamente teríamos a capacidade de compreender a diferença como algo inerente à diversidade humana. Ninguém tem o dom, tem a prerrogativa, tem o direito de considerar melhor do que outra. Nos menores gestos. Querem ver um exemplo? Cumprimentar as pessoas que trabalham conosco no tribunal. Olhar no olho. Agradecer um café que nos é servido, um copo de água. Uma parte de nós sequer olha para quem nos serve. A maior parte de nós sequer olha para quem nos serve. E nós temos que perceber que um cumprimento, um olhar, um afeto, o respeito faz a diferença na vida dessas pessoas. Porque elas são imprescindíveis ao nosso trabalho. Se este evento está sendo realizado agora, pessoas estiveram aqui antes de nós, para deixarmos esse ambiente adequado, confortável, preparado, limpo, com água, com café, com lanche. Essas pessoas, os invisíveis sociais, que estão conosco cotidianamente, e na sua maior parte, nós continuamos a reproduzir a invisibilidade. No julgamento da ADI 5347, ali 5354, agora fiquei na dúvida, 5347 ou 5354, são dos adins do Supremo. Eu não sei aqui, antes, acho que tem aqui, não sei como é que eu volto, né? Acho que eu voltei errado, mas enfim. Nesse julgamento, o julgamento do Supremo interessante, se discutiu a possibilidade de que as escolas particulares, se eram não constitucionais, as escolas particulares cobrarem mensalidades maiores de pais de crianças com deficiência. Argumentava-se que a necessidade de um tratamento mais adequado, de um tratamento mais específico, legitimaria as escolas a terem o direito de cobrar mensalidades diferenciadas. E o ministro Edson Fachin, num voto lapidar, cuja leitura eu recomendo, não é um voto longo, mas é um voto profundo de sensibilidade humana, ele trata da ideia do enclausuramento. E para que nós reproduzíssemos essa ideia, eu vou fazer de uma outra maneira. Por que as crianças de hoje convivem com mais facilidade no ambiente plural do que nós? Que as escolas em que as pessoas, em que as crianças conviverão com outras que não são iguais a ela, essa convivência cotidiana fará com que elas aprenderão a diferença como algo natural. E nós não fomos criados assim. Nós sempre víamos, e por isso nós somos preconceituosos, que o nosso mundo era de ter medo da pessoa com deficiência. É de achar, por exemplo, que as reuniões de matriz africana simbolizavam a maldade. Nós fomos criados assim. Não toque, aspas, no despacho, porque você pode morrer se passar. Eu tinha pânico. Quando eu via na rua, eu dava volta. E sou muito sincero. Não sei se hoje, em algum momento, eu não sinto um certo susto quando vejo. Que é o estereótipo que nós criamos. Por isso que eu digo, nós somos sociedade preconceituosa. É um estereótipo que nós criamos, somos moldados dessa maneira. E nós associamos isso aos valores que ficaram na nossa infância, moldam o nosso comportamento na adolescência e nos dirão o adulto que nós seremos. Então, se a criança vive num ambiente plural, ela vai ter essa ideia da diversidade como algo inerente. E eu vou citar um caso que nós julgamos na 7ª turma, bem interessante, em que uma pessoa pediu ao seu empregador que disponibilizasse 3 alternativas lá atrás, né? Uma pessoa com esclerose múltipla. Trabalhar numa agência perto de casa, custear o transporte e o teletrabalho. Quando não se havia falado em teletrabalho, ninguém se falava em teletrabalho. E a defesa disse, eu não sou empresa preconceituosa. Tanto eu sou inclusiva que eu construí um prédio na cidade de São Paulo, construí um prédio todo adaptado. E lá trabalham todos os meus empregados com deficiência. É o gueto. É da guetização. Ou seja, eu coloco todo mundo em determinado lugar e eles não estarão próximas, essas pessoas, às outras que conviverão no ambiente plural. É a ideia do gueto, da exclusão da sociedade, da diferença, mas a diferença que exclui e não a diferença que inclui. Então, nesse julgamento, o ministro Fachin fala da ideia de enclausuramento. Ou seja, esse espaço em que você segrega as pessoas para que elas não tenham o direito de estar no mesmo ambiente que todos nós convivemos cotidianamente. E vai fazer a diferença em temas que para nós são sensibilíssimos. A exemplo, quando vamos discutir
a política de cotas, pessoas com deficiência, hoje, colegas, é absolutamente inconstitucional aquela decisão que diz assim: a empresa publicou um anúncio no jornal e não apareceu ninguém. Por isso, anula o auto de infração, ou não está ela autorizada a cumprir a cota porque envidou todos os esforços possíveis. Isso é inconstitucional a partir da Convenção da ONU, em vigor de 2009 no Brasil. Porque a lei mudou. E quando a lei muda, nós não podemos interpretar a lei nova com o pensamento antigo, com a jurisprudência consagrada em épocas em que a lei de cotas do Brasil, que fez 30 anos, em 2021, estabelecia apenas a regra quantitativa. Hoje não é mais assim. A Convenção estabelece a obrigação de inclusão para o Estado e para a empresa. E vejam, isso não é argumento de retórica, está na lei. A pessoa tem de escolher o emprego e o empregador é obrigado a promover. Aqui vejo a Luiz, eu escrevi aqui daqui a pouco, tem um trabalho mais interessante sobre adaptação razoável. Vejo o Luciano Martinez, que tem um trabalho interessante sobre pessoa trans. Ou seja, isto é uma obrigação constitucional. A empresa tem um dever de adaptar o posto de trabalho, a demanda é individual da pessoa com deficiência. Está na lei. Se não fosse a convenção ratificada com status de emenda, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 impôs a obrigação. Então, o juiz do trabalho está cumprindo a lei. Basta perguntar: a empresa é acessível? Não, se não é acessível, não tem nem o que discutir sobre anúncio de jornal, que é obrigação prévia. Acessibilidade, do ponto de vista das obrigações coletivas. E se aparece um candidato, se o candidato necessita de uma demanda específica para ocupar o posto de trabalho, a empresa é obrigada a promover a adaptação razoável. Está na Convenção da ONU, está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, vejam, aí nós simplesmente validamos aquele anúncio em jornal, muitas vezes colocados em lugares inacessíveis, mas que sejam acessíveis, do ponto de vista da visibilidade. E se a pessoa for cega, como é que ela vai ver um anúncio em jornal? Vocês vão ver aqui, o Wagner Tadeu falar da experiência dele de vida, as dificuldades que ele enfrentou e enfrenta cotidianamente, em vencer as barreiras diárias que a eles são impostas como magistrado. Quantos de nós aqui, eu tenho assistido o blog aqui da escola, inclusive o nosso apresentador, nosso âncora ali está, né? Quantos de nós rimos quando Maurício, querido amigo, contava, quem é mais antigo aqui já ouviu dele, várias histórias, em que ele chegava na praia, ele gostava muito de praia, ia à praia com a sua família no final de semana, ia na frente a mulher e os filhos, ele ia atrás carregando isopor. Quantas vezes pediram que ele me desse cerveja? E ele vendia. Só não fazia cobrar. Por quê? Porque a pessoa negra não tem a condição de estar no espaço que não seja subalternidade. Quantas vezes ele dizia e disse que foi visitar Valdomiro, em prédio de apartamento, foi proibido entrar no valor social, indicando a ele o valor de serviço? Que mundo é esse? E a Bahia, Salvador, é a segunda cidade mais, a primeira cidade negra do Brasil, fora do continente africano. A nossa cidade. Vão no shopping center, veja que está gerenciando lojas. E nós vamos admitir que nós multipliquemos o preconceito? Isso é que eu estou falando aqui uma inverdade? É só vocês andarem, darmos uma volta na sociedade, nas lojas, né, do shopping. Há pouco tempo, nós não víamos em Salvador as pessoas na televisão, nos programas locais, negras. Não víamos. E vejam, o censo de 2022 revelou que a maioria da população brasileira se declara preta ou parda. Onde é que estão essas pessoas? Perspectiva de gênero, doença estigmatizante. É curioso notar, o tribunal tem um julgamento paradigmático sobre esse assunto quando discutiu câncer de mama. Aliás, discutiu se câncer é doença estigmatizante ou não. Um debate interessantíssimo na SDDI. Gente, as pessoas nem falam a palavra câncer. É CA, aquela doença. Porque tem medo, a ideia de finitude que o câncer traduz é presente em nosso cotidiano. E o ministro Renato fez um voto belíssimo, um voto convergente, em que ele demonstrava a sensibilidade de enfrentar o desafio de caracterizar a doença como estigmatizante para quem vivenciou a experiência.
E quando nós falamos de deficiência, eu tenho sempre dito isso, o tema só sensibiliza o magistrado que tem alguém próximo que convive com essa realidade. Infelizmente, essa é a verdade mais dura e crua que eu posso falar para os meus colegas da Bahia, porque eu falo isso em todos os lugares por onde eu tenho passado. A pessoa, quando é distante da temática, não se sente responsabilizada por ela. Ela não percebe que, muitas vezes, essa manutenção da exclusão criará ou perpetuará a ideia de desigualdade permanente entre nós. Caso, por exemplo, de assédio sexual, assédio moral, a perspectiva feminina é evidentemente diferente. E aí o julgamento com o protocolo de perspectiva de gênero é uma ferramenta importantíssima na qualificação da prova. Quem é que estupra? Quem é que assedia com testemunhas? Geralmente não é assim, né? Geralmente é um ambiente mais íntimo, um ambiente mais privado, menos afeto ou menos sujeito a testemunhas que o assédio acontece. E vai exigir prova inquestionável do assédio. E os indícios onde estão, os elementos de convicção que vão sendo formados para o magistrado, e que ele terá a oportunidade de promover uma escuta qualitativa dessa prova e valorizá-la enquanto tal. Mas também no tribunal, que está mais distante da audiência, que não sentiu ali a dor de quem vai depor. Eu nunca esqueci no caso aqui na 15ª Vara, em que era uma situação de uma mulher que foi estuprada pelo seu chefe, uma situação trágica, engravidou do chefe, o marido evidentemente achou que ela tinha dado bola no chefe, largou. Na audiência foram ela própria, que levou quase 2 anos para entrar com a ação, e a tese dizia, não, tanto ela não sentiu nada que levou quase 2 anos para entrar com a ação, ela quer agora enriquecer com indenização, aquela velha tese de defesa, que nós encontramos muitas vezes. E na audiência foram o estuprador, que era o chefe, e a mulher dele, na audiência. Sentaram-se lá, ela sentou-se lá, uma forma de intimidação. A mulher só fazia chorar. E a dificuldade de produzir uma prova dessa natureza, que o CNJ, em tempo, em boa hora, aliás, introduziu o protocolo para que nós tenhamos um olhar diferenciado para esse tipo de ação, esse tipo de demanda, para que nós tenhamos a sensibilidade de entender que há diversos momentos em que a prova tem que ser formada por um conjunto de indícios. Vai haver segurança plena? Não. Mas é uma determinação para que, assim, por que nós temos que fazer dessa forma? Porque a sociedade é diferente entre homem e mulher. Os dados revelam isso. Não é uma conjectura acadêmica. É uma conjectura acadêmica baseada em dados estatísticos de pesquisa, que mostram a necessidade de um olhar diferente. Especialmente para nós homens. E quando vamos, por exemplo, falar em arbitramento e reparação por dano moral, nós, o Poder Judiciário brasileiro, somos um segmento que fixa valores os mais reduzidos. E aí eu sempre cito Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quem recebe acha pouco, quem paga acha muito. Sempre é assim. Então, nós fixamos valores de R$5.000, R$10.000, sendo que aquilo é um valor exponencialmente elevado, porque a pessoa é uma pessoa pobre. Mas muitas vezes precisaria muito mais de valores que dessem a condição de vida melhor para que tivesse, de fato, condições de sobreviver diante daquela situação de assédio que foi vivenciada. Eu gosto muito dessa definição de discriminação indireta, que é uma situação que nós temos que estar com os olhos atentos da Diretiva 2000/78 da União Europeia, que foi a norma base que abriu o sistema judiciário europeu, o normativo europeu, para esta complexidade da discriminação, que muitas vezes é fruto da aplicação de uma norma que aparentemente é legítima, aparentemente está correta, mas afeta de maneira diferenciada algum segmento da população brasileira, no nosso caso aqui. E vejam que ela deixa a porta aberta. Ela cita alguns marcadores, mas não são todos ali considerados. Vejam, o Brasil, o número oscila entre 48% e 52% historicamente. Mas dos que cumprem, quase 90% dizem que só cumprem porque a lei impõe. Vejam, só cumpre o sistema de cotas porque a lei obriga. E nós temos recentemente, tivemos na reforma trabalhista, tivemos mais agora no último governo, projetos de lei que criam a cota exclusão. O que é a cota exclusão? Paga uma taxa, paga lá um tributo para um fundo, uma contribuição para um fundo, e a empresa não é obrigada a cumprir a cota. E essas pessoas vão voltar como era no Brasil império. Quem tem dinheiro fica em casa, com cuidadores e terapeutas, e quem não tem, ou vai para a rua, vai para a miséria.
E esse projeto de lei continua no Congresso Nacional, não foi arquivado, ele teve a tramitação suspensa, estava em regime de urgência, mas se conseguiu derrubar. Nesse ponto, o Ministério do Trabalho fez um trabalho muito interessante, assim, de atuação junto com as entidades para derrubar esse projeto de lei, a urgência dele, mas continua tramitando para que a empresa pague uma cota e seja desobrigada de cumprir, pague uma taxa e seja obrigada a cumprir o sistema de cotas. Tem cinema desse caso. Por que diversidade? Eu recomendo que assistam esse vídeo no YouTube, colegas. É um caso famoso, mas assistam para ver o que é um processo de revitimização feito com a essência do juiz e do promotor nesse caso. Aqui é uma tela do julgamento Mariana Ferrer. Matéria dessa semana passada. Não foi sonsa, será? Não foi sonsa? A discussão sobre a inclusão das mulheres. TJ abre, os juízes pedem anulação. Relatório de igualdade salarial suspenso. Matéria essa semana, promotor que chamou a advogada de galinha no tribunal. Será que se fosse homem ele chamaria? De galo? Não chamaria. Não chamaria. Porque o galo daria, no mínimo, a ideia de virilidade. Transmitiria a ideia de virilidade. Por que ele chamou de galinha? Para colocá-la no pior lugar, de mulher vadia, em pleno tribunal do júri, em Minas Gerais. Vejam, nós estamos falando aqui de diversidade, mas eu estou mostrando, a pergunta foi por que discutir diversidade? Porque nós precisamos discutir todos os dias. Porque é um elemento presente nos nossos julgamentos. Quando o desembargador insinua que a mulher vítima do estupro não teria sido sonsa, está dizendo, olha, você não pode se comportar dessa maneira, porque eu não considero esse comportamento legítimo. Mas quem é ele para dizer isso? O CNJ, com o Pacto pela Equidade Racial, criando uma série de perspectivas, que aí o desembargador Gerson falou há pouco de inclusão. O letramento é o primeiro passo, para os servidores também, para os magistrados também. Eu digo sempre que nós precisamos ter a consciência que nós estamos aqui aprendizes, estamos aqui na alfabetização em diversidade. Alguns colegas têm já uma densificação de conteúdo, uma base densificada de estudo sobre o tema. Aqui, a colega Diana, que está comigo aí no grupo de trabalho sobre diversidade, sobre o censo, é uma das pessoas que tem falado sobre o assunto. Já falei de Luciano Martinez, já falei de Aloysio e outros tantos que têm trabalho sobre o tema, têm estudado sobre o tema. Mas, no geral, são exceções pontualíssimas. Por isso a ideia do letramento, começar do zero, aprender com quem está falando, para que nós não, quem está estudando, porque nós não reproduzamos. E eu sei que muita gente está me ouvindo aqui, está assim pensando, mas isso é uma besteira que o Cláudio está falando aqui, isso é igual, eu devia estar em casa, ou curtindo a minha dor se for Bahia, ou curtindo a minha alegria se for Vitória. Mas, enfim, eu quero falar, independentemente de conceito religioso, posição pessoal, posição política, o tema faz parte do poder judiciário. Nós não podemos pensar, por exemplo, quando o CNJ promove a inclusão, vai afetar a promoção de vários que estão nessa sala aqui. Talvez não afete, que a Bahia está no patamar já de igualdade. Aí a pessoa, mas agora na minha vez? Ah, não, agora não. Ela vai esperar. E na Amatra formar-se-á a mesa dos colegas magistrados homens, né? No cantinho, diz assim, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora é a minha vez de ser promovido? Eu não vou admitir isso. Será que eu não estou pensando assim? Né? Será? Não, claro que eu sei que os colegas daqui da Bahia não pensam assim. Mas no 25º regional, pode ter certeza que esse é o assunto da mesa da Amatra. Tanto é verdade que o TJ de São Paulo suspendeu a promoção. E aí volta a pergunta do início. Por que debater a diversidade? Claro que aqui eu não tenho respostas para vocês, nem para mim próprio. Mas eu acho que é essencial assumir a ideia que nós vivemos, nós somos parte de uma situação de preconceito estrutural.
em todos os momentos, com todos os marcadores. E quanto mais você agrega o marcador na ideia de interseccionalidade, o preconceito aumenta ainda mais. Nós fomos verificar se a mulher negra, trans, com deficiência, os marcadores juntos, o grau de exclusão é ainda maior. Por isso, colegas, e aí de novo eu volto ao ministro Fachin, nesse julgamento que eu reputo assim dos mais emblemáticos. Conviver com a diferença é fundamental para a nossa formação. E somente com esse convívio com a diferença, nós cumpriremos a promessa do preâmbulo da Constituição brasileira, de fazermos sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Esse autor, Luiz Alberto Davi de Araújo, é um dos que mais tem estudado a temática da pessoa com deficiência no país. Já estudava na década de 80. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, conviver com a diferença não é direito de quem é diferente, é direito nosso, que nós é que somos aprendizes nesse tema. Nós precisamos aprender com essa convivência cotidiana, especialmente numa ideia de acolhimento e tolerância. Como eu disse para vocês no início, eu não vim aqui fazer uma palestra jurídica. A minha ideia foi trazer dados, informações e reflexões. Que um encontro que se propõe a abrir a caixa da diversidade é um encontro que tem que ter a consciência da importância deste tema. E em uma semana, ou meia semana, é o momento que nós temos que estar abertos para ouvir, mas a escuta ativa, a escuta consciente, porque de nada adianta nós estarmos aqui durante uma semana e ao cruzarmos estas portas, fazermos a reprodução daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos que foi a nossa visão de mundo. Parabéns à escola por ter aberto essa temática. Eu reputo hoje a temática mais importante do judiciário brasileiro. E vou chamar a atenção para um ponto que também tem sido um fetiche dos colegas magistrados, até do CNJ, do Supremo Tribunal Federal. A ideia da inteligência artificial, a criação do ChatGPT do Poder Judiciário. Se nós não tivermos em quem define o algoritmo uma consciência de diversidade, ele será potencialmente muito mais discriminatório que nós todos juntos. Pensemos nisso, porque ninguém sabe quem constrói o algoritmo, quem define os valores que o algoritmo irá reproduzir. Portanto, temos cuidado com o fetiche da tecnologia. Grande abraço a todos, um bom evento, foi ótimo estarmos juntos.